Vamos começar com um tema violento, o tema que continua assombrando a população brasileira: segurança pública. A enorme preocupação das autoridades com a presença do PCC e de outras facções na política, na economia e na vida pública dão sinais de que o crime organizado está mais presente no dia a dia da população do que o esperado, segundo os analistas. Na última sexta-feira, por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assumiu que as polícias no Brasil estão tendo enorme dificuldade de trabalhar, pois o crime organizado é mais organizado e menos burocrático do que o poder público. Já o diretor da Polícia Federal, Ricardo Saad, afirmou que essa infiltração das facções no Estado é cruel e que agora tudo que é possível é tentar minimizar essa participação. Segundo o delegado Saad, afirmou ainda que, além do desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro, o próprio Estado acaba financiando o crime. Que coisa terrível! Meu querido Diogo da Luz, os impactos do crime organizado na imagem do país, uma imagem internacional do país, o impacto no desenvolvimento econômico, na vinda de novos investimentos, na permanência de empresas aqui no Brasil, qual o impacto econômico, o quanto atrasa o desenvolvimento econômico, esse crime organizado arraigado que já lava dinheiro e faz concorrência desleal com empresários em todo o país. Capês, sem dúvida, é gigantesco. O narcotráfico, não só o crime organizado, não todo o crime organizado, melhor dizendo, mas só o narcotráfico já movimenta por ano mais dinheiro que todo o Brasil. Agora, se você juntar o crime organizado com as outras atividades que tem, aí fica uma coisa gigantesca. Agora, o que me espanta de verdade, Capês, é ver que agora as autoridades estão realmente preocupadas. Enquanto o PCC e as outras facções estavam infiltradas nos bairros de periferia, não havia problema, ninguém reclamava, ninguém dizia nada. Era só lá no canto da cidade, era só em bairro de pobre, então não tem problema nenhum. E também era nas penitenciárias, até porque ele nasceu dentro do Estado. Sabemos muito bem que o PCC começou a operar dentro do cadeião de Tremembé, porque as condições eram tão precárias que eles se organizaram para sobreviver, para poder garantir a sua comida, os seus remédios e a subsistência mínima, que nem alimento eles tinham segurança de ter dentro da cadeia. Depois que se organizaram, foram para fora, para os bairros de periferia, e aí também tudo bem, não era problema das autoridades. Agora que estão chegando lá, em Brasília, lá no Planalto Central, agora só que eles vão se preocupar, é bastante tarde e vai ser muito difícil resolver esse problema agora. O Diogo da Luz lembrou bem, até 1993 não existia PCC no Brasil. De 93 para cá, são 31 anos, se tornou a maior organização criminosa do país e uma máfia internacional. Agora, Deise Choccar, interessante essa afirmação do delegado federal Ricardo Saad, cujo tio, Dr. Jaber Saad, foi superintendente regional da Polícia Federal no estado de São Paulo e cujo pai foi meu professor de geografia no São Luís. Excelente delegado, muito competente. Deise, ele está dizendo o seguinte, veja só o gerador de caracteres: o Estado financia o crime organizado. Como? Eles estão participando de licitações, intimidando e ameaçando outros empresários que têm que sair da licitação para eles participarem sozinhos, portanto o preço fica mais elevado, lavam dinheiro, não recolhem imposto, fazem concorrência desleal e agora querem eleger vereadores e prefeitos para ter emendas parlamentares para fazer suas obras. Deise, a que ponto chegamos? Qual a sua análise sociológica de tudo isso? Bom, Capês, boa tarde meus colegas de mesa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, fazia tempo que eu não vinha com vocês. A gente tem algumas pesquisas aqui no Brasil que indicam um número entre 53 e 72 facções. Como o Diogo muito bem lembrou aqui, e o Capês também, de 93 para cá, o PCC foi se infiltrando no Brasil e hoje a gente sabe que ele, inclusive, é internacionalizado, né? Então, o PCC expandiu as suas garras para fora do Brasil.
Algumas pesquisas jornalísticas, algumas reportagens de cunho investigativo têm indicado que o PCC ele começa a operar na política. Ele tentou, inclusive, nas últimas eleições, fazer candidato no ABC, de onde o Diego e eu somos, né? Tentou fazer candidatos no ABC em alguns outros municípios do interior de São Paulo. Existem suspeitas muito fortes de que o PCC está ligado com o sistema de transporte na cidade de São Paulo, né? Existe essa intenção de lançar políticos nessas eleições e nas próximas eleições. Enquanto o Estado não agir para limar o PCC, para tirar... eu acho que foi o Pierpaolo, da USP, que falou que, numa pesquisa dele, que ele identifica que a única forma de ir direto no PCC e fazer sentir o baque é minar o lucro da organização, né? Isso é um estudo do Pierpaolo. Eu acredito que seja por esse caminho mesmo, porque enquanto a gente ficar com qualquer tipo de leniência em cima, é isso que a gente está vendo. De 93 para cá, começaram a se expandir, e os braços agora estão, inclusive, na política. E aí, meu amigo, para eleger um prefeito ou um governador, com a organização que eles têm e a desorganização que a política brasileira tem, é 2 passos. Muito bem. Meu querido Guilherme Mendes, claro que a receita é follow the money, siga o dinheiro. Eles estão em postos de combustíveis. Há algumas informações de que eles possuem cerca de 1.500 postos de combustível em todo o país, principalmente na região sudeste. Eles estão em licitações, inclusive ligam e ameaçam empresários para não participarem de licitações. Recebem dinheiro público, restaurantes, danceterias, lavanderias de roupa. Ou seja, como fazer para perseguir isso? A Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma operação importante que a Jovem Pan deu com ênfase aqui, bloqueando 8 bilhões. Qual a sua receita? Capês, a receita, entre outras coisas, é a sinergia entre o governo federal e o governo do estado, que é o que parece que vem acontecendo agora. Eu acho que as notícias são animadoras. De fato, o que a Secretaria de Segurança Pública aqui em São Paulo fez na última semana, nos últimos 15 dias, talvez tenha sido o mais duro golpe na organização financeira do PCC. É claro que isso não pode parar, conforme as informações vão chegando dos meandros dentro das prefeituras, aqui no estado de São Paulo afora, ou até mesmo dentro da capital, como já a Deise bem aqui colocou, o transporte me parece que é uma unanimidade, ninguém mais discute que eles estão presentes. A questão só é de mencionar, não é? Qual é o valor arrecadado e qual vai ser a atitude para tentar desmantelar esse sistema. E, por outro lado, eu acho que também é muito salutar e a gente tem que ficar animado quando a gente vê um delegado da competência do Dr. Ricardo Saad, cujo irmão foi meu colega, aliás, os dois foram colegas de São Luís do Capês. A família Saad, aliás, presta grandes serviços para o Brasil, como você bem colocou, desde o pai geógrafo, um dos maiores geógrafos do Brasil. A família colabora muito com esse país. Ele está... Dr. Fauzi Saad. Dr. Fauzi Saad, exatamente. Inclusive, meu vizinho ali na Rua Caiobim, Perdizes, é um homem extraordinário. Para de fazer média e bate no PCC. Mas, não, quem vai bater no PCC é o Ricardo, isso eu posso ter certeza. Ele é o homem certo, no lugar certo, está na diretoria de combate ao crime organizado, possui grande conhecimento nessa área e eu fico feliz de vê-lo voltar a posições centrais na Polícia Federal, sendo que em governos passados, vocês aqui acompanharam, ele foi colocado de lado quando tentou enfrentar as organizações criminosas, não aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro. De modo que o retorno dele à Polícia Federal numa posição central e o fato de estar em São Paulo, ser de São Paulo, também diz muito, porque, querendo ou não, o PCC, embora já tenha braços no Brasil inteiro, é uma organização eminentemente paulista. Então, ter no comando da Secretaria de Segurança paulistas ou paulistanos é muito importante. Essa proximidade com o Mário Sarrubo, com o ministro Lewandowski e agora com o Ricardo Saad, vai certamente fazer com que a organização aqui seja acompanhada com mais detalhes. Fora isso, o trabalho da Secretaria de Segurança. Se governo federal e governo do estado, juntamente também com os órgãos que cuidam da movimentação financeira, tem que haver uma sinergia com o COAF, com a FEBRABAN, todo o sistema bancário. Se houver essa junção, aí eu acho que nós podemos sim estar animados, porque o crime organizado vai começar a enfrentar dias difíceis. Se isso não acontecer, como bem falado há pouco, a tendência é cada vez o crime se expandir mais e ganhar fronteiras Brasil afora, aliás, como já vem acontecendo, não é?
Agora, meu querido Diego Tavares, já que nós temos aqui tanto o ministro da Justiça quanto o secretário nacional de Segurança Pública, que é o doutor Mário Sarrubo, que foi diretor do GAECO, aqui, membro do Ministério Público, chefiou o Ministério Público de São Paulo, doutor Ricardo Saad, não seria a hora certa para se formar uma força-tarefa? Sem Receita Federal, você não vai seguir o dinheiro. Exato. Sem as receitas estadual e municipal, também não. Sem prefeitura, você não vai incomodar os postos onde explora a prostituição infantil. Sem o apoio da informação das guardas municipais, dos vigias de rua. Ou seja, é necessário uma grande união para fazer essa asfixia. Como você vê a necessidade de uma organização geral, preservando a autonomia dos estados, a partir da união? Bom, vamos lá, professor Capês. Primeiramente, uma boa tarde ao senhor, boa tarde, Diogo, Deise, Gui, boa tarde a todos que nos acompanham aqui em todas as plataformas da Jovem Pan News. Capês, de fato, considerando que o PCC se transformou numa multinacional do crime, seria muita ingenuidade acreditar que somente com o trabalho ostensivo, preventivo de polícia, nós vamos conseguir combater a facção. Essa notícia que nós estamos repercutindo aqui, de certa forma, me deixa apavorado, claro, como deixa a todos os meus colegas aqui da mesa, imagino também a você que nos acompanha aqui no Linha de Frente. Mas, de certa forma, me deixa até que feliz, porque mostra que depois de 30 anos, finalmente, o Estado brasileiro está começando a reconhecer o tamanho, o grau, a profundidade do problema do crime organizado. Finalmente, estão reconhecendo que, de fato, o crime organizado é a principal ameaça que nós temos hoje do nosso Estado democrático de direito, percebendo que ele tem os seus tentáculos profundamente entranhados na máquina do Estado. Eu estou aqui já há algumas semanas repetindo esse mesmo discurso. Já há muito tempo o PCC forma os seus próprios advogados. Já há muito tempo o PCC aprova seus membros nos concursos da magistratura, do Ministério Público, das polícias militares, da Polícia Civil. É óbvio que o PCC hoje é a principal ameaça que nós temos no nosso país. É quem está pavimentando o caminho do Brasil enquanto um Estado democrático de direito até o formato de um narco-estado. Ora, o principal indício disso é o que os meus colegas aqui acabaram de denunciar. O PCC está agindo de forma eficaz, de forma incisiva, para eleger políticos nessas eleições. E, claro, não é novidade para ninguém, não é de hoje que estão fazendo isso. Nós, possivelmente, já temos políticos eleitos que estão trabalhando, de certa forma, como facilitadores do primeiro comando da capital. Esse é o principal problema que nós temos hoje e eu aproveito esse megafone gigantesco que é o microfone da Jovem Pan para fazer esse apelo às nossas autoridades. Reconheçam de uma vez o tamanho de um problema, encarem esse problema de uma forma coletiva, como sugeriu aqui o Capês, uma união entre todas as instituições para combater essa multinacional do crime. Do contrário, infelizmente, todas as medidas sequer servirão de medidas paliativas. Servirão tão somente para vender peixe em ano de eleição, não servirão para que nós acabemos com esse grave problema, essa chaga gigantesca que assola o Brasil, que é o crime organizado. O momento pede união do país, porque o crime organizado, essa chaga do crime organizado está se unindo e nós continuamos divididos, nós temos que nos unir. Nada ameaça mais a democracia do que organizações criminosas se infiltrando em todos os seios, alicerces que sustentam o Estado democrático de direito, colapsando-o por baixo. Portanto, é necessário que seja visto como uma prioridade o combate ao crime organizado, sobretudo a estas organizações, já que PCC e Comando Vermelho do Rio de Janeiro começam a entender que eles têm que estar unidos porque atuam desburocratizadamente, não têm horário, trabalham no fim de semana, não tem qualquer tipo de trava e agem livremente. Capês, então, é importante e fundamental. Pois não? Posso acrescentar só uma coisinha? Por favor, claro. Que eu acho que é um desafio adicional. O promotor Lincoln Gakia, na semana passada, quando esteve aqui conosco, eu fiz até uma pergunta e ele destacou. Um outro desafio adicional é cuidar do sistema carcerário, porque é ali em que os quadros dessas organizações são regimentados. Então, não só no estado de São Paulo, mas Brasil afora, onde as condições dos presídios são até muito piores do que a gente encontra aqui, é necessária, sim, uma reforma desse sistema para que aquelas pessoas que estejam presas tenham condição de não ceder
a entrada ao crime organizado para garantir a sua sobrevivência, para garantir a sua saúde ou para garantir a sobrevivência dos seus familiares que estão fora. Quando a gente abraça e analisa esse cenário, o desafio se torna muito maior, porque por um lado nós temos que correr atrás do dinheiro e outro nós temos que cessar a possibilidade de arregimentar novas pessoas. Onde essas pessoas estão? Estão nos presídios, sem condição Brasil afora. Então, o governo federal e os governos estaduais por todo o Brasil vão ter que botar a mão na cabeça e ver que vai ser necessário investir muito no sistema prisional. Condições, qualificação dos guardas penitenciários, tecnologia para evitar contato externo. Privatizações. Se trouxer resultado, sim. Se trouxer resultado, sim. Nós vimos o que aconteceu lá naquele da fuga em Alagoas. Eu não sei se esse é o caminho, mas alguma coisa tem que ser feita para melhorar. Que é necessário o seguinte, vai privatizar ou não vai privatizar? Tem que isolar os líderes das organizações criminosas, impedir a comunicação entre eles. Cadeeiros de primeira viagem, aqueles que são presos pela primeira vez, não podem ter contato com aqueles que já se encontram, porque vão cooptá-los para o crime organizado. É necessário isolamento. Sem este isolamento, não se consegue um combate eficaz. O promotor Lincoln Gaki está sob ameaça de morte, cercado por policiais, ele e sua família, porque ele pediu corajosamente e se expôs à transferência de um líder de uma organização criminosa. Justamente porque é isso que ataca o seio desta organização.